E a música, independente se é funk, se é rezo, ela traz uma frequência, né? Mas esse processo de composição de música de rezo espiritual é um mistério, eu acho. Porque eu acho que a gente canaliza, sim. Mensagens que estão aí para serem recebidas, assim, sabe? Eu conheci o Prem Baba, que é um mestre brasileiro, que vem de uma linhagem indiana, hindu, a linhagem Satya, que a Satya é verdade, né? A linhagem da verdade, do amor. Prem Baba é o pai do amor. E eu conheci ele com 14 anos. E as pessoas sabem que eu canto música espiritual e eu medito e tratei aquela pessoa mal. Meu Deus, a Marie canta Ilumina Minha Mãe. Deu um ataque, um surto. Eu fui num psiquiatra que era tipo psiquiatra mesmo. Ele falou, você tem depressão séria. Assim, falavam muito, tenha paciência, sabe? Acolhe esse processo. E eu só queria fugir dele. Eu só queria, tipo, pelo amor de Deus, eu não quero mais acordar nenhum dia assim. Mas vale a pena, é isso que eu acho que eu quero dizer também. Vale a pena você encarar e falar, não tô dormindo, então eu vou tomar um remédio pra dormir. Tipo, eu tive que encarar, sabe? E aí eu tive que tomar, e aí eu fui melhorando. Mas era muita dificuldade de aceitar que eu tava deprimida, que eu tinha que tomar remédio. Eu não sabia onde ia parar aquilo, assim. Oi, tudo bem? Eu sou Rosane Ventura, especialista em saúde mental, apresentadora do programa Positivecast Conexões da Rádio Positividade 104.5 FM. Um programa que visa conectar você com a sua saúde, seu bem-estar, sua jornada de autoconhecimento e a sua espiritualidade. E hoje estamos aqui em mais um episódio. E eu agradeço a sua presença. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa onde vamos compartilhar aqui muito conhecimento. E hoje eu estou, assim, nervosa, confesso, porque eu estou diante de uma deusa, Mahalakshmi Namostute, que está aqui comigo. E, assim, a gente estava um pouquinho antes de começar aqui com vocês, trocando sobre a proposta desse trabalho. A Marie, que eu já vou apresentar para vocês. Ela é uma cantora e compositora de música medicina, de rezos, e vai muito além disso, e vocês vão poder ter essa oportunidade. E por ser fã do trabalho dela e por ter visto ela furar uma bolha dentro da música medicina, dentro do rezo, eu realmente vi, assim, o grande valor que tem na mensagem que ela traz. Ó, a voz está trêmula, gente. Então, assim, o coração realmente está aqui batendo forte. Então, gratidão, Marie Gabriele, por estar aqui, por aceitar esse convite, minha irmã. Muito obrigada. Compartilhar. Muito obrigada, Rosane. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma grande oportunidade sempre poder levar meu trabalho, poder cantar e compartilhar um pouco dessa busca, dessa caminhada que todos nós fazemos, né? E compartilhamos, na verdade. Então, eu agradeço muito de estar aqui nesse podcast hoje com vocês. Gente, eu vou apresentá-la para vocês, porque ela tem esse jeitinho, assim, todo fofo, mas vocês não têm noção da grande mulher que ela é e da grande compositora. Então, apresentando a vocês, Marie Gabriela, cantora e compositora, com mais de 30 milhões de acessos no Spotify e no YouTube. Marie considera que a sua missão seja usar a arte para promover a consciência, através de suas doces e belas melodias. Convida seus ouvintes a se conectarem com a sua própria essência. Nascida no sul da França, cresceu e viveu no Brasil, onde absorveu diversas influências musicais dos estados onde viveu: Bahia, Minas Gerais e São Paulo. Atualmente, percorre todo o Brasil entre apresentações em festivais e retiros voltados à espiritualidade, à saúde e ao bem-estar. Apresenta seu repertório autoral de músicas voltadas à reflexão e devoção ao divino e à natureza. Presente em diversos eventos pelo país, já dividiu festivais com grandes ícones da música brasileira, como Milton Nascimento, Arnaldo Antunes, Elza Soares e Isa. Suas canções permeiam entre ritmos das raízes brasileiras, como MPB,
E o shot, seria isso? Nunca, não sei se Shot, existe baião, isso. forró, samba, Brasil. Olha isso! Junta elementos ancestrais afro-indígenas, fruto de estudos profundos no âmbito cultural, espiritual e ambiental. Então, gente, essa entrevista não é sobre música, essa entrevista é sobre inspiração, é sobre a trajetória espiritual dela, sobre a devoção, que isso é algo que mais me encanta no seu trabalho, sabe, Marie? Nossa, mega emocionada, ainda mais que a gente está aqui com a medicina da Cacau. Me emocionei também. Então, seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Para iniciar, sinto que eu gostaria de fazer um pedido para a gente iniciar com uma música que com certeza, pelo que você compartilhou comigo, uma música que abriu seus caminhos como cantora, como compositora, e a música que me conectou a você. Depois eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre ela. Então, eu vou cantar e depois a gente fala um pouquinho sobre ela. Ilumina minha mãe esse medo, por favor. Me mostra a liberdade de viver no seu amor. Me leve às profundezas das minhas emoções, para eu ver com clareza inconscientes negações que me deixam dormindo em distorcido prazer, seguindo distraído, tão distante de você. Como voz eu quero ser, como a lua clarear, refletindo a luz do sol para a noite iluminar. Rumo ao oceano, nas suas águas brincar, sua beleza apreciando, para a vida celebrar. Ilumina minha mãe esse medo, por favor. Me mostra a liberdade de viver no seu amor. Me leve às profundezas das minhas emoções, para eu ver com clareza inconscientes negações que me deixam dormindo em distorcido prazer, seguindo distraído, tão distante de você. Como voz eu quero ser, como a lua clarear, refletindo a luz do sol para a noite iluminar. Rumo ao oceano, nas suas águas brincar, sua beleza apreciando, para a vida celebrar. Oh Mãe de Deus, proteja os filhos seus. Oh Mãe de Deus, perdoe os filhos seus. Oh Mãe de Deus, proteja os filhos seus. Oh Mãe de Deus, perdoe os
filhos seus. Deixa a luz brilhar, a flor florescer, a vida revelar a verdade do meu ser. Deixa o sol nascer dentro do meu coração, o amor manifestar a mais pura gratidão. Deixa a luz brilhar, a flor florescer, a vida revelar a verdade do meu ser. Deixa o sol nascer dentro do meu coração, o amor manifestar a mais pura gratidão. Oh, mãe, mãe natureza, mostrai-nos vossa beleza. Oh, mãe, mãe natureza, lembrai-nos da nossa essência. Oh, mãe, mãe natureza, mostrai-nos vossa beleza. Oh, mãe, mãe natureza, lembrai-nos da nossa essência. Interceda junto ao Pai, levando a minha oração. O pedido é a bênção que me traz a aceitação. A vós quero servir, junto a ti quero seguir, aprendendo a dizer sim para tudo que há de vir. Interceda junto ao Pai, levando a minha oração. O pedido é a bênção que me traz a aceitação. A vós quero servir, junto a ti quero seguir, aprendendo a dizer sim para tudo que há de vir. Oh, mãe de Deus, oh, mãe de Deus, oh, minha mãe, oh, minha mãe. Gratidão, Maria. Eu estava um pouco emocionada no início, mas muito especial cantar essa música sempre na minha caminhada. Tá emocionada. Rosane. Quer que eu fale um pouquinho nessa música? Quero que você conte, porque, como eu te falei, eu acompanhava seu trabalho. Essa foi a música que me conectou com você. E meu companheiro, quando eu disse que eu era muito fã dessa sua música, ele falou, ela me contou que essa música foi feita para Mãe Gangá, às margens do rio Ganges, que é um rio sagrado da Índia. E eu tenho uma conexão muito profunda com aquele rio. E aí eu entendi essa conexão. Então, fala pra gente um pouquinho, pensando aqui, quem está ouvindo a gente também, e quem estiver assistindo, pode não ter a menor noção do que é a Índia, de fato. Sim, eu conheci a Índia, eu tinha 21 anos.
E eu também me conectei muito com o rio Ganges, que o rio Ganges, na Índia, mais conhecido como o rio Ganges, ele é reconhecido pelos indianos como uma manifestação da Mãe Divina, em forma das águas do rio Ganges. E eu tenho a chance, né, temos a chance de conhecer uma região da Índia, que é no norte da Índia, que é muito perto dos Himalaias, aonde tem a fonte do rio Ganges, aonde nasce o rio Ganges, né? Das montanhas, das montanhas geladas, nevadas dos Himalaias. Então, a gente é um lugar que chama Rishikesh, é a capital do yoga na Índia, que eu conheci, e fui muito, dos meus 20 aos 28 anos, eu fui todos os anos, assim, fui 7 anos para a Índia, Rosana. Maravilhoso! E muito conectada com o rio Ganges, que para eles chamam de Mãe Ganga, né? Mãe Ganga. É a manifestação da Mãe Divina. E lá, você conhece também, né, Rishikesh? Sim. Então, nessa região da Índia, a água é muito limpa, é uma água verde, é uma água muito linda do rio, você pode tomar banho, e tem praias de areia branca, é muito lindo, assim. Tem outras partes da Índia que é mais... que o rio é um pouco mais sujo, mas para eles é um rio sagrado, né? Uma manifestação da Mãe Divina. Para nós. Pra nós. E realmente essa música, ela nasceu nas margens da Mãe Ganga, do rio Ganges, então é muito especial, porque eu canto para ela mesmo, né? Ilumina minha mãe, esse medo, por favor, me mostra a liberdade de viver no seu amor. Eu cantei para ela, assim, foi muito lindo o processo com essa música. Então, Marie, assim, eu conheço pouco da sua trajetória e algo que eu gostaria muito de saber, eu não sei de onde veio a sua inspiração com música, se você veio de uma família musical ou não, mas eu queria mesmo saber como despertou o seu interesse pela música, se não foi de imediato, mas pela música devocional, porque eu sinto que hoje, participando de vários festivais, participando de cerimônias, é um lugar de tanta sensibilidade, que toca tanto a gente, né? Então, quando você fala que você canta para a Mãe Ganga, vem de um lugar que é muito divino. E é por isso que toca, por isso que eu estava aqui emocionada, né? Assim, me debulhando em lágrimas, como se eu estivesse no rio Ganges. Como foi isso? Como despertou esse seu interesse? Como começou tudo? Então, é uma longa história, mas eu sempre gostei muito de música. Eu nasci numa família muito artística e espiritualizada. Então, eu cresci numa comunidade alternativa. Até os meus 10 anos, eu morava em Minas, numa comunidade alternativa, com muita música, assim. Meu pai é músico, meu pai canta, toca violão, baixo. Minha mãe ama música também. Então, eu fui uma criança sempre com muito estímulo artístico, assim, sabe? Em casa, na natureza e da espiritualidade, porque eu era uma criança espiritual, assim, sabe? Eu adorava morar em comunidade, eu amava as noites com música, porque tinha toda noite na comunidade, uma noite, tinha os encontros com música para fechar os fechamentos de dia, que chamava. A gente cantava mantra, cantava hino, cantava... E eu amava, era uma criança que eu amava, assim. Mas eu comecei a cantar mesmo... Eu comecei a compor bem cedo. Com 14 anos, a primeira composição era um forró, um shot, que chama Shot da Lua, está disponível nas plataformas. E eu ia muito para Bahia, então eu bebi muito da fonte da música brasileira mesmo, samba, eu gosto muito, forró, eu tenho um álbum só de samba e forró, por exemplo. Mas com 18 anos eu conheci o Santo Daime, eu fui para a Índia com 20 anos, e eu sempre gostei muito de cantos espirituais, devocionais, com a minha infância, com toda a minha bagagem já. Eu sempre gostei muito de meditação transcendental, da Índia, meus pais gostam muito da Índia. Eu fui para a Índia a primeira vez com 14 anos com a minha mãe. Ela me perguntou se eu queria ir para a Índia ou se eu queria fazer uma viagem. Eu falei que eu queria fazer uma viagem, ela me levou para a Índia. Então, eu sempre tive essa conexão bem, bem forte. Mas foi com 21 anos, quando eu fui para a Índia, pela primeira, segunda vez, ali 21, 22 anos, que
nasceram essas músicas de rezo, essas músicas espirituais, que eu posso falar muito sobre isso. Eu vou te pedir só para a gente recapitular um ponto. Você tocou num ponto que mudou a minha vida e com toda certeza eu acredito que também tenha mudado a sua vida. Muitas pessoas que acompanham o programa ouvem eu falar sobre a ayahuasca, sobre o Uni, porque a gente desenvolve um trabalho ali com os povos originários. E o Daime é uma linhagem que serve esse mesmo chá. Então é importante para quem está ouvindo ter esse entendimento. E eu imagino, Marie, queria que você compartilhasse um pouco mais sobre isso. Eu percebo que muitas pessoas que consagram a medicina, elas vão limpando tanto o coração delas, limpando as suas emoções, elas vão manifestando o ser divino que realmente tem nelas, que elas trazem essas virtudes, essas qualidades à tona. Isso, de alguma forma, a consagração das medicinas, essa conexão, te apoiou nessa sua jornada como compositora, como cantora? Como que é isso? Fala um pouquinho dessa trajetória com a medicina. Nossa, com absoluta certeza. Eu conheço as medicinas, eu comecei na União do Vegetal, num centro em São Paulo, onde tem músicas, né? Tem as chamadas, mas é um pouco diferente. E depois de um ano eu conheci o Santo Daime. O Santo Daime, ele é muito musical. Ele é realmente um tempo maior, mais longo de sessão ali, né? Espiritual, mas com muita música. Então, eu me encontrei. Eu falei, meu Deus, que lugar maravilhoso, quanta música. E eu gostava muito de cantar. Sempre gostei muito de cantar. E as medicinas, elas abrem mesmo um espaço que é difícil colocar em palavras, né? De conexão mesmo, devocional, conexão espiritual. Então, isso me inspirou muito. Eu cantar, ouvir música, na força das medicinas, da floresta, né? O Santo Daime, no caso, me ajudou muito. Mas com 21 anos eu fui para a Índia, e lá também me inspirou muito, porque é um lugar muito devocional, no sentido que as pessoas... É muito natural fazer uma oração antes de se alimentar, cantando. Uma oração para o Rio Ganges é natural, todos os dias eles fazem uma oração cantando. Então, todos os dias eu estava ouvindo muito canto. E eu acho que isso me inspirou muito, assim. E... Você já tinha conexão com os mantras antes de chegar lá? Já tinha conexão, eu sempre tive conexão bem desde criança, por causa dos meus pais. Eu sempre gostei muito. Mas a Índia abriu esse outro horizonte hinduísta, que eu gosto muito, né? Eu gosto muito do xamanismo, eu gosto muito do hinduísmo. E aí eu falo assim que realmente eu me encontrei, porque a gente estava falando esses dias sobre a música, e a música, independente se é funk, se é rezo, ela traz uma frequência, né? O cantar com o rezar... Uma potência. Potencializa. Eu sempre gostei muito, desde criança, de rezar, e sempre gostei muito de cantar. Quando eu entendi essa força dessa união, do você cantar com consciência as palavras, com uma intenção de conexão com algo espiritual, que é o que você faz rezando, e você canta, você chega em lugares que só assim, pra mim, às vezes, sabe? Chega e leva. Chega, leva, sente. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, assim. É o que eu mais gosto, é cantar e rezar junto, sabe? Então, nesse momento, eu comecei a compor ou me inspirar ou receber, é um assunto também, né? Canalizar músicas devocionais, músicas espirituais, músicas de rezo, conhecidas no Brasil, músicas medicina, mais conhecidas nos países latinos, internacionalmente. São músicas voltadas a uma oração, a um propósito interno, a uma conexão, a um pedido sincero, a uma letra consciente. Uhum. Você canta conectado a algo, a sua mente está conectada, o seu coração está conectado, você não canta só por causa da melodia musical, sabe? Que é linda também. Então você junta tudo isso e eu me apaixonei, assim, foi muito natural, o meu processo foi muito para mim mesmo, para minha busca espiritual, eram pedidos meus, das minhas orações para Deus, que acabaram virando uma carreira musical, né? Um trabalho artístico, assim.
Que lindo. E você tem algum processo de criação, Marie? Nossa. Como que isso acontece? Essas suas inspirações, você busca por isso em determinados momentos ou isso simplesmente chega para você? Cada música é uma música. É um pouco complexo falar isso. Eu acho que o Sandro, que está aqui, ele vai me entender, que ele também é um canalizador de música de rezo. E aí é um assunto, assim, né, que a gente às vezes conversa, eu converso também, eu penso, eu reflito, porque eu sinto que existe mesmo a canalização, sabe? Eu sinto que existe, assim, uma canalização mediúnica. É um processo com a mediunidade que eu tô aprendendo a conhecer. Eu acho que todos nós que trabalhamos com isso, a gente precisa conhecer um pouco esse processo mediúnico. Eu acho que tem um processo de composição também. Eu reconheço isso, porque como eu sempre fui muito musical, eu estudei música, eu já tenho um olhar que facilita, às vezes, aquela mensagem chegar, sabe? Mas eu faço um maior esforço para não interferir. Para minha mente, para eu não compor. O que as pessoas querem ouvir? Eu vou juntar essa palavra com essa. Eu tento, ao máximo, não fazer isso, assim. Então, tem vezes que eu falo, não tenho condição de compor. Tô pensando muito, sabe? Não é agora. Não é a mente, né? Às vezes, assim, quando se acorda, é bom. Eu já compus, mas naturalmente, assim, acordei e veio uma inspiração, uma música. Aquela... Eu gosto desse amarelo que vem me acordar. O sol tava na janela, assim. Eu gosto do azul turquesa das águas do mar. Que as pessoas gostam muito dessa música. Ela foi muito natural. Então, quanto mais natural, eu sinto que ela vem, né? E isso, em todos os artistas de todas as músicas, eu acho, do mundo, quando ela vem sem a mente. Mas esse processo de composição de música de rezo espiritual é um mistério, eu acho. Porque eu acho que a gente canaliza, sim. Mensagens que estão aí para serem recebidas, assim, sabe? Somos mensageiros. Sim, então, isso eu sinto... Eu acredito que eu tenha comentado com você quando a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente na cerimônia do aniversário do Sandro, que algo que me chamou a atenção foi que, alguns anos atrás, eu nem conhecia o Sandro ainda. Eu fui na casa de uma amiga que não é desse universo da espiritualidade, é uma pessoa assim bem do mundano mesmo. E quando eu cheguei na casa dela, estava tocando a sua música, que por acaso a música que você... Já me falaram, eu já tive muitos feedbacks assim. Olha, de pessoas completamente de outro universo que estavam escutando minha música e se conectaram com a minha música, sabe? Tem um caminho aí para Marie, que é estourar essa bolha. Eu sinto, eu acho que sabe? Sim. Porque as mensagens que você traz através das músicas, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu consagrei a medicina do rapé e fiquei ouvindo as suas músicas. E, nossa, Marie, elas tocam em um lugar assim, sabe? Tão especial, que se eu puder, eu vou ser mensageira para que essa sua música e essas músicas que você compõe possam chegar para mais pessoas, porque, de fato, quando você fala da oração, é isso que eu sinto. Que é uma oração, que é um pedido. É um pedido para que a gente realmente possa manifestar o que nós somos, em essência, né? Então, assim, me toca realmente profundamente as suas músicas, assim, e, nossa, eu fico até emocionada, até me perco, assim, de como conduzir, porque eu fico mexida. Mas eu também sou muito tocada. Eu sou muito fã também de Flávia Venceslau, de Aleide Maria, de Chandra Lacombe. Eu sou muito fã, Rosa Amarela, que me ajudam muito, assim, já me ajudaram muito, sabe, em momentos. Então eu sei quando um fã fala pra mim, assim, toca a gente num lugar que... É indizível. É indizível, indizível. E eu fico muito honrada, assim, de poder trabalhar com isso. Eu falo que eu tô até toda arrepiada, eu falo que se eu não trabalhasse com isso, eu ia enjoar, sabe? Tipo, eu ia enjoar de cantar a mesma música a vida inteira, assim. Nossa, eu ia falar, gente, como é que aguenta Caetano Veloso, sabe? Assim, essas pessoas. Eu vou te falar que eu vou jogar uma sementinha de um sonho que eu falei com Fabi, nossa amiga, né, do Ninho da Águia, parceira. A Fabi. Que um sonho que eu tenho, então não sei se o dono da rádio vai assistir essa entrevista, que eu digo, por que não? A gente tem que
permitir que o universo também manifeste. É que rádios possam trazer Sim. a música de rezo, a música medicina. E eu vejo hoje na Você, rádio... você pode ajudar muito nisso. Não é? Quem sabe? Quem sabe esse seja um dos papéis A gente furar essas bolhas, né? Exatamente. Porque a rádio realmente ajuda muito. A gente conseguiu pôr na Rádio USP, uma época, bastante música de rezo. O André da Ilumina Musical conseguiu pôr bastante música, mas é algo raro ainda. Raro. A gente comemora, sabe? Raro. Mas é isso que eu tava falando, tipo, Caetano Veloso é maravilhoso, Gilberto Gil, eu acho que eles são do rezo também. Mas eu não ia aguentar cantar a mesma música a vida inteira. E aí, como são músicas que têm significados pra minha alma, são orações, então é que nem fazer um Ave Maria todos os dias. Você faz porque Sim. é que nem tomar um banho, né? Sim. Então isso me ajuda a cantar, sabe? Música espiritual. E assim. o seu propósito com a sua música, Maria? Nossa, amiga. Qual é o seu propósito, assim, a sua... Porque todo mundo tem um dharma. Né? Todo mundo tem ali uma conexão da alma, qual é a mensagem que quer deixar, qual é a mensagem central hoje do trabalho que você desenvolve? Nossa, é um pouco egoísta, talvez, dizer, mas é realmente um desenvolvimento espiritual, pessoal, que transpassa para os outros, sabe? Eu nunca fiz pensando nos outros, assim. Eu realmente... São orações muito profundas da minha alma, que toda vez que eu canto fazem sentido para mim, independente da... É tipo essa música Ilumina Minha Mãe que eu cantei no começo. As pessoas conhecem, eu canto há anos, há mais de 10 anos. E sempre, ela é tão longa, ela é tão completa, que sempre você encontra algo que ressoa com o seu momento. E eu vivo isso quando eu canto. Eu sempre tenho que cantar, as pessoas sempre pedem. E eu sempre canto. Então, começa comigo, assim, mas realmente eu acho que o meu propósito consciente é ajudar, né, a humanidade, ajudar também a todos que estão passando por coisas muito parecidas que eu passo, pelo esse desenvolvimento do ser humano, né, de autoconhecimento, evolução espiritual, o que a gente veio fazer nessa Terra, qual é o nosso propósito, sabe? Eu acho que é um pouco isso também, a minha música, ela traz isso, né, ilumina minha mãe esse medo, por favor, me mostra liberdade de viver no seu amor, né, Uma poesia. Deixar a luz brilhar, vamos florescer, a vida revelar a verdade do meu ser, que a gente possa viver a nossa verdade, sabe? Então, eu acho que é isso, mas através mesmo dessa mensagem com as músicas, né? Com as canções, com as orações, assim. Exatamente isso que você falou, Marie, que eu sinto quando você disse que... Eu não sinto que é egoísta, eu sinto que tem verdade, é por isso que as pessoas sentem. Porque a gente vive numa montanha-russa, a nossa vida, diversas batalhas, diversos desafios. E eu sinto que a sua música, ela atravessa a gente e traz à tona, manifesta fases, né, que naquele momento aquilo está latente, a gente precisa olhar. E que muitas vezes a gente não consegue trazer em palavras nem o que a gente sente. Quantas vezes, milhares, as mães me mandam relatos de parto, de gestação com as minhas músicas. Nossa, depressões tão profundas que as pessoas passaram, inclusive eu tenho muita empatia com esse assunto. Enfim, essas dimensões mais delicadas, né? Sim. Assim. Sim, é algo que também me chamou muita atenção e no começo eu estava muito emocionada, não consegui nem contextualizar de fato algo que me chamou atenção para me convidar para vir até aqui, porque até então o programa eu trago muitos mestres de diferentes linhas, pastor, pajé, padre, né, mestre da Kabbalah, grandes escritores. E quando eu tive com você na cerimônia do Sandro, a gente estava assistindo você quando você cantou um mantra, você abriu com um mantra, e aí o Sandro virou para mim, e assim, você sabe, eu tenho o Sandro como um grande mestre, né, um grande estudioso, e quando ele virou para mim e falou assim, nossa, ela estudou, né, porque trazer esse mantra não é simplesmente uma cantora. E aí eu te olhei diferente. Eu não te olhei mais apenas como, né, a fã. Eu te olhei com esse olhar da espiritualidade. E eu falei, nossa, ela tem uma jornada espiritual. É isso que eu busco para o programa. Então, já que foi isso que
né, me atraiu para te trazer, e obviamente a gente vai entrar em temas mais profundos que você sentiu de compartilhar, para que pudesse também elucidar para pessoas que possam estar passando por isso e talvez não tenham essa consciência de como pedir ajuda ou de como, né, se reerguer. Aí você, uma mulher que teve esse contato com a espiritualidade desde cedo, coisa que eu não tive essa oportunidade. Eu comecei já bem tarde, por conta de diversos adoecimentos. E foi através do yoga que eu me conectei com a filosofia indiana. Depois fui estudar o hinduísmo, fui estudar o Vedanta, fui para a Índia. E quando eu soube que você tinha essa trajetória com a Índia, eu comecei a ver o quanto a gente tinha em comum, sabe? E aí depois com as medicinas sagradas da floresta. E eu soube que você faz parte também, está sempre contribuindo com a Wake Band do Prem Baba, que você é uma discípula. E eu falei, nossa, tem muito a ser compartilhado. E se você sentir do seu coração de compartilhar também um pouquinho sobre essa sua história de discipulada mesmo, né? De que forma que isso contribuiu. Independente do momento que você esteja, eu sempre digo que todos os pontos trazem a gente até onde a gente está. Tudo tem um sentido nesse grande quebra-cabeça. Sim. Para mim, desde criança, fazia muito sentido histórias de mestres e discipulados. Eu cresci numa comunidade e eu escutava, sabe, essas histórias? O mestre do jiu-jitsu falou pro discípulo. Essas histórias, assim, eu gostava, eu não lembro, mas eu tinha algumas histórias, assim, que eu sempre falava, nossa, eu quero encontrar um mestre, sabe? Isso faz todo sentido pra mim. Eu quero ser discípula, me sinto discípula. Imagino você criança, Maria. Eu rezava, eu lembro. Acho que até falei pro Paulo esses dias. Mas, assim, eu já rezei. Eu lembro de eu rezando com 9 anos, assim, né, uma vez, num pôr do sol, assim, por favor, eu quero encontrar meu mestre o quanto antes, eu não quero perder tempo, eu já queria morar num mosteiro, assim, ser freira, sabe? Mas eu era uma criança muito espiritualizada, assim, né? Meus pais sempre falaram isso, assim. Mas, realmente, eu conheci o meu mestre com 14 anos. Meu pai, ele é muito espiritualizado também, assim, da família, né? E aí ele me levava para conhecer mestres. Desde os 12 anos, assim, em São Paulo, ele me levava para conhecer. Ele falava, tá vindo um mestre da Índia, do Osho, vou te levar para conhecer. E eu era aquela criança que ficava na frente, assim, do mestre para ver se era o meu mestre, sabe? E aí era muito legal, eles me davam flor, eles me adoravam, porque eu era super espiritualizada e cantava mantra e tal, mas eu conheci alguns, assim, fiz meditação transcendental, bem nova. Bom karma, né? Bom karma. Acessar mestres tão cedo, bom karma. Verdade, uma família também consciente, assim, com né? certeza. E aí eu conheci o Prem Baba, que é um mestre brasileiro, que vem de uma linhagem indiana, hindu, a linhagem Satya, que a Satya é verdade, né? A linhagem da verdade, do amor. Prem Baba é o pai do amor. E eu conheci ele com 14 anos. Quando eu conheci o Prem Baba, meu pai também já estava bem envolvido. E assim, o meu coração acalmou, né? Nessa busca. Eu pratiquei muito meditação transcendental, aí eu conheci o Prem Baba, comecei a praticar yoga, meditação. E com 18 anos eu conheci o Santo Daime, que é um outro trabalho da floresta, xamânico, que o Prem Baba também desenvolve. Engraçado você falar disso, porque o Prem Baba, eu fui ter conhecimento através, na época, Reinaldo Giannichini, aquela coisa dos famosos. Eu tava nessa época cantando na casa do Reinaldo Giannichini aqui no Rio. E aí foi quando eu falei, Prem Baba. E eu não consagrava as medicinas. Então, eu não sabia. Você conhecia o Sandro? Não conhecia. Lá atrás. E aí, eu não sabia que o Prem Baba era conectado com as medicinas. E aí, depois que eu me conectei com as medicinas, você começa a andar ali nesse universo. E aí, o Sandro comentou das cerimônias maravilhosas que aconteciam. Então, é muito especial para mim estar falando das medicinas, porque na minha trajetória, assim, eu não falei muito, eu não compartilhei muito ainda em entrevistas, podcasts. Não, gratidão, Maria. Porque eu acho que até uma abordagem que o Prem Baba também, ele sempre foi muito cauteloso em falar desse assunto, assim, eu acho que até agora está mais aberto, né, pra gente falar disso. Com certeza. Tem muito julgamento e preconceito também, né? Tem, assim, a minha preocupação sempre, Maria, até para quem está ouvindo a gente, porque sinto que ainda existe
muita curiosidade, pessoas que não estão numa caminhada espiritual e muitas vezes buscam, porque a medicina está sendo muito banalizada, e o cuidado que eu tenho, até por receber muitas pessoas que consagram a medicina aqui, recebi recentemente, não sei se você viu, uma liderança feminina, Xanenauá, que ela falou bastante das medicinas. Maravilhoso. E a palavra que eu trago é sempre... eu não quero, e nem através de mim, nem através de quem vai ser entrevistado, que sejamos pessoas que, nossa, ela está fazendo, eu sou fã, então eu vou lá e vou fazer. Claro, né? é muito sério. É muito né? sério. Então, buscar sempre um lugar que realmente seja seguro, com uma guiança de fato séria. Sim, é muito importante. É fundamental. Por isso que eu tomo muito cuidado também nas minhas redes de não ficar postando sobre cerimônias, porque muitas vezes tem um efeito manada. E a pessoa vai sem nem buscar. Acho muito maravilhoso para mim poder falar sobre isso, porque é algo que realmente me ajudou muito. E eu acho que todo mundo que consagra das medicinas da floresta tem muita gratidão. É uma medicina muito, muito, muito verdadeira, né? Sim. Que cura muito mesmo. Sagrado. Mas eu também sempre tive um pouco de cautela nas redes sociais, assim. Mas acho muito bom a gente estar falando, porque muitas pessoas também sentem esse chamado e não sabem aonde procurar. Eu tive uma família que nasceu praticamente nas medicinas, né? Você falou que não, por exemplo. Sim. Então, são realidades diferentes, né? Acho importante a gente falar. Eu fico muito feliz, assim, de poder falar sobre isso também. Então, eu conheci eu conheci o Santo Daime, né, também, nesse trabalho do Prembaba. E ali eu realmente... não tinha mais dúvida, assim. Acabou a minha busca em encontrar um mestre, né? Encontrei. Dissipou, assim, não é nem que eu encontrei, eu parei ali eu fiquei, assim. E eu tive um processo muito profundo, assim, de discípula, desse trabalho mesmo, profundo, né? De autoconhecimento, de entrega espiritual, por uma linhagem espiritual, uma linhagem de mestres espirituais, né, muito antigos da Índia, né? E o Prembaba, ele vem abrindo no Ocidente essa porta do Oriente, que ainda é um pouco incompreendida, do hinduísmo, do mestre com discípulo, do parampará, né? Dessa linhagem de guru para discípulo. O guru ainda no Brasil é mal visto muitas vezes, é mal compreendido, também toca num lugar que pode trazer um preconceito. Então, eu também tomo muito cuidado para falar disso. Mas, realmente, foi um trabalho muito lindo, assim, de entrega espiritual, que eu me sinto uma discípula mesmo dessa linhagem. E sou muito agradecida eternamente, porque muitas das minhas inspirações também vêm dessa conexão, com certeza, né? Vocês percebem a jornada dessa mulher? Porque com 14 anos você conheceu Prembaba, com 18 você iniciou sua jornada com as medicinas sagradas. Com 21 fui para a Índia. Com 21 Aí eu me iniciei nessa nessa linhagem Satya, na linhagem espiritual. Hoje você tem quantos anos? O Prembaba, ele não é o único... Aquela, pode falar a idade? Claro! Sim, ainda pode. Ainda pode. Eu tenho 38. Olha isso, 38. Gente, há 20 anos atrás você estava conhecendo o Daime. Eu tenho 42 anos. 21 eu anos, conheço Daime. a medicina há 5. Você tem quanto? Eu tenho 42. Eu conheço a medicina há 5. Uau. E eu olho... Outro dia eu entrevistei uma menina que ela usou um termo que eu achei Você tinha minha maravilhoso. idade quando você conheceu. Olha isso. Né? E eu já vejo quanto a minha vida se transformou ao longo desses 5 anos, que eu não sei o que está por vir, como a sua música fala, que eu tenho aceitação por o que está por vir, de fato, porque né? é infinito. E eu imagino uma trajetória de 20 anos. De fato, tudo que você recebeu, e aproveitando, Marie, que eu sinto que esse é um tema que muitas pessoas podem beber diretamente dessa fonte, que eu sinto que existe um estereótipo. E eu falo desse estereótipo porque eu sou muito julgada, fui muito julgada, por ser professora de yoga, aonde, desde a minha formação, existia aquele estereótipo de eu não me encaixava dentro da caixinha da pessoa zen, da pessoa natureba, porque eu era espalhafatosa, eu chegava toda maquiada, só faltava ir de salto alto para aula, e eu não estava dentro daquele contexto. E quando eu fiz a minha transição profissional, eu encontrei também, naturalmente,
esses olhares. Transição de quê? De empresária para carreira, que eu era do mercado corporativo, era diretora de empresa, né? Atendia grandes eventos. Maravilhosa. E aí foi para professora de yoga. Fui a professora de yoga. E aí fui mudando, né? De professora de yoga, fui virar terapeuta, especialista em saúde mental, idealizei os retiros e comecei a guiar grupos. E isso tudo fez com que eu encontrasse hoje um lugar de muita autonomia para me manifestar do jeito que eu sou, independente da caixinha, né? Mas as pessoas ainda têm aquela coisa assim, você é zen, você não se estressa, né? Porque você medita, porque você faz yoga, então você não pode sentir raiva. Que eu sinto que esse é um dos maiores problemas que a nossa sociedade contemporânea vive, porque a nossa sociedade não foi treinada desde a educação a ensinar o ser humano a sentir. A própria criança, você é uma criança abençoada, porque você viveu numa comunidade com pais espiritualizados que provavelmente, não sei a sua história, mas provavelmente não te podou. Mas eu já vim de uma família onde para de chorar, não tem motivo para chorar, né? Você não pode sentir isso, você não pode sentir aquilo, porque eles também não souberam. E você não é nem homem, né? Imagina os homens, né? Por isso que eu virei angona, né, guerreirona. E hoje eu tenho entendimento claro disso e fui buscar a minha forma de harmonizar, de me curar, de transformar isso. E hoje, ser uma mensageira para as pessoas que vivem isso, né, e que viveram e que precisam se desfazer disso. E eu sinto, quando você compartilhou comigo sobre esse seu último ano, esses últimos meses que você passou antes, né, da gente se conhecer, de todo o desafio que você enfrentou, uma pessoa que tem uma trajetória espiritual, uma artista, uma compositora, uma pessoa que tem devoção, que tem conexão. E quando você me relatou, né, de tudo que você viveu, da depressão, eu sinto que as pessoas elas precisam estar atentas que a gente não está livre, em momento algum, para ter uma crise de ansiedade, para ter uma síndrome do pânico, para ter uma depressão, para, sabe, cair no vão mesmo, livre, porque a nossa vida é uma montanha-russa, de fato. Então, eu sinto que as pessoas elas colocam as outras no lugar, não, mas se você é espiritualizado, se você reza aqui, então isso não vai acontecer com você. E aí eu sempre falo que do lado da luz caminha também a sombra. E eu sinto que quanto mais a gente tem acesso também de todo esse arsenal que a gente tem dessas ferramentas, dessas tecnologias, que são as medicinas, que são os mestres, que são os conhecimentos, a gente é mais desafiado. Sabe? Mais desafiado, porque o nível de consciência é outro. É como se mudou de fase, o chefão mudou, sabe? Então, eu queria te convidar, assim, a falar, né, do seu coração, o que você sentir, de compartilhar, porque hoje o Brasil é um país que ranqueia, dentro da América Latina, o país mais depressivo e é o 5º mais depressivo do mundo. E aí a gente vê Brasil, todo mundo conhece o quê? Samba, futebol, alegria. O brasileiro, ele é sinônimo de alegria. E alegria é o contraste do que a pessoa vive na depressão, né? E isso mostra o quanto a gente vive numa mise-en-scène, muitas vezes, e não se mostra os bastidores. Porque a depressão, ela tem diferentes níveis. E isso é um engano, porque eu fui criada onde minha mãe falava assim, depressão... Sabe o que minha mãe falava? A minha mãe falava a mesma coisa. Depressão é falta do que fazer. Não. Minha mãe falava, depressão é falta do que fazer. Cabeça preenchida, não entra a coisa do Então, assim, vai lavar uma roupa. Mas falam isso mesmo. Sabe? Vai lavar uma louça, você não vai ter depressão. E eu achava que depressão era não conseguir levantar da cama. Não, eu achava que era aquele estágio mais profundo que tem, tá? Mas existem níveis. Depois, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ter um entendimento que a depressão, gente, para quem está ouvindo, para quem está assistindo a depressão tem a depressão leve, que é a depressão aonde você não se sente estimulado, aonde você tem uma tristeza, onde as coisas já não te alegram mais. Depois você tem uma depressão a nível moderado, que é onde a sua produtividade cai,
onde você já não quer estar mais nos círculos sociais, e aquilo vai entrando pro nível mais profundo até chegar num caso crônico. E aí muitas vezes a pessoa fala assim, mas se ela tá tomando banho, depressão, a pessoa não sai nem do quarto. Então, compartilha exatamente. com a gente. A minha mãe e meu pai, que são, né, minha mãe é médica, meu pai é terapeuta, falavam isso também. Não, imagina, você não tem depressão. Eles são terapeutas? Meu pai é terapeuta, Olha. eles são, né, mais terapeutas, minha mãe é médica. Mesmo assim, eles falavam depressão. Não, filha, você não tem depressão, você não consegue sair do quarto. Sabe, você trabalha, você é feliz. E aí eu nunca olhava para isso. A depressão sempre me assombrou muito desde de adolescente. Mas eu quero falar disso, vai ser a primeira vez que eu vou falar disso, assim, uma oportunidade, né, de falar um pouco sobre isso. Passei uma depressão bem difícil no ano passado, né? Mas o que você falou é muito interessante, porque é isso, a pessoa espiritualizada, então não vai ter um ataque de raiva, né? Ou você tem um ataque de raiva, mas você não é espiritualizada. Minha mãe já falou, você não é espiritualizada? Canta uma música sua. Você tá lá querendo matar a sua irmã. Você vai cantar, eu não vou cantar a minha música. Não quero cantar a minha música é quando meu amor, não é a raiva. Eu canto na devoção. Mas tá certo, né? Tá certo, mas é isso, tipo... Meu Deus, eu acho que a gente... É aquela coisa que os famosos falam, eu sou uma pessoa normal. Eu acho que as pessoas espiritualizadas também têm que falar, gente, eu sou uma pessoa normal, tá? Eu tenho raiva e eu faço cocô, né? Tipo assim... A gente tem mais raiva, às vezes. Por isso que a gente precisa, às vezes, da espiritualidade, né? Eu sinto assim. Da espiritualidade, do yoga, do da trabalho meditação, de corpo, fazer uma respiração, ficar um um pouquinho em silêncio. Eu sou muito agitada. Eu sei que eu também necessito dessas ferramentas de autoconhecimento. Não é porque eu preciso tomar uma medicina, às vezes, para abrir meu coração, para perdoar alguém, sabe? Eu não consigo sozinha ainda. Então, imagina, é o contrário, eu acho, às vezes. Né? Eu acho que a gente talvez tenha mais consciência, mas a gente precisa muito acalmar, respirar. A gente vai ter ataque de raiva sim, sabe? Mesmo meditando todo dia, às vezes, né? Com certeza, Maria, com certeza. Na verdade, eu sinto que a consciência, a jornada de autoconhecimento e a meditação, com certeza que faz parte dessa jornada, ela coloca a gente nessa possibilidade de se afastar, reconhecer, aceitar e aí sim escolher como a gente vai lidar com isso? Então tá, beleza, eu tô com raiva. E aí é muito importante, aí você usa as ferramentas mesmo, sabendo que você precisa. Você vai fazer terapia, por quê? Porque eu não tô dando conta, eu vou enlouquecer. Então a terapia vai te ajudar. Eu sinto que, na verdade, é muito, muito bom a gente estar falando disso, assim, porque fica até uma culpa, né? Eu não tô bem, tratei aquela pessoa mal, e as pessoas sabem que eu canto música espiritual e eu medito e tratei aquela pessoa mal. Meu Deus, a Marie canta Ilumina Minha Mãe, deu um ataque, um surto. A Marie é ser humana. A Marie é ser humana, a Marie já tomou cerveja, a Marie gosta de forró. Sabe, assim, essa coisa da música. Eu gosto, às vezes, de um funk, gente. Eu gosto de forró, eu sou forrozeira, eu nunca vou deixar de ser. Não é porque eu gosto de mantra... Sim. Que eu não tenho essas outras partes, né? A Max Tovar, que a gente Isso, a Max Tovar, a Anitta. Ela fala muito sobre isso, para mim é muito interessante, porque eu sinto que é isso que é palatável para o que a gente precisa nesse novo momento. Eu também acho, assim, eu acho que nunca esteve num momento tão bom pra gente falar disso. Eu já conversei muito com essas pessoas. Às vezes eu não sinto que eu posso ser transparente também, porque as pessoas têm uma idealização do que é ser uma cantora espiritual, né? Vocês também passam por isso, uma terapeuta, um mestre. Sim. E somos humanos, né? E somos humanos. E a Max, ela contextualiza, acredito até que muito pelo trabalho dela com a Anitta e com outros artistas, onde tem muito julgamento, que a gente tá aqui no mundo, né, no material, e que a gente deve, sim, transitar entre o profano e o divino. Né? É um desafio grande, né, Rosane? Com certeza, diário. Orar e vigiar. Isso. Mas, Maria, me fala uma coisa interessante. Você falou que a sua mãe é médica, né? Seu pai também do caminho terapêutico. E você... Meu pai é construtor, mas já foi terapeuta. Também tem uma linguagem assim. Não tem como não ser. Quando você caminha da forma como você trouxe aqui, o pouco que eu ouvi, com certeza você acaba virando certo terapeuta, por mais que você não trabalhe efetivamente com isso.
Mas você disse que sua mãe, né? Assim como eu estava contextualizando aqui sobre esse julgamento e a falta de conhecimento mesmo sobre a depressão, como é que foi que você se deu conta disso? Tipo, é isso, ou preciso de ajuda, ou não sei como lidar com isso, ou não sei o que está acontecendo? Uhum. Então, eu sempre olhei para a depressão como uma possibilidade na minha vida, desde adolescente. Eu tinha flutuações hormonais muito, muito grandes, assim, como mulher, né? Quando eu comecei a fase mesmo... Como que fala? Puberdade. A puberdade. E eu tinha, né, TPMs, pré-menstrual, momentos que eu ficava mais depressiva, eu acho que é uma coisa natural, assim. Mas eu olhava e falava, será que eu tenho depressão, às vezes? Minha avó tem um caso de depressão, minha avó da França. Então, temos sempre também alguém na família. Eu sempre fiquei olhando para isso, eu cheguei a falar com meus pais e eles falavam, imagina... Depressão, você não sai da cama, você não toma banho, você, imagina, você faz show aí todo mês, você nunca vai ter depressão, entendeu? Nem olha pra isso. E a minha família era um pouco mais complexa. É maravilhoso, porque sempre um caminho mais saudável, mais natural, mas, assim, não podia nem falar de alopatia em casa. Não podia falar de... farmacêutica, assim, tinha até um preconceito, porque já é uma família virada para o outro lado, assim, né? É uma família que gosta realmente de um estilo mais natural, medicamentos homeopáticos. E eu sempre fui tratada assim. Eu não tenho vacina, assim, eu fui vacinada pouquíssimas vezes na vida. E é possível, eu sou muito saudável. Então, qual a especialidade da sua mãe? É clínica geral, mas ela se desenvolveu num método que chama método Padovan neurofuncional, que a minha avó criou. Uau! Para autismos e funcionamentos assim, neuronais. É muito especial. Nossa. Então, a minha mãe é médica, encabeçou esse método, né? Minha avó é fono. É toda uma família que vem da medicina e... trazendo um novo olhar, né? E que é o que rende, assim, para minha família também. A minha família toda trabalha disso. É que eu trabalho com a saúde, talvez com a cura, através da música. Mas minha família toda trabalha. Minha mãe, minha irmã, minha avó. Trabalha. Sim. Através desse método Padovan, que é um método de reorganização neurofuncional, que ajuda muito autismos, disfunções. E esses números não param de crescer mais do que necessário. Exato. Mas tinha esse preconceito contra a alopatia. Então, com quase 30 anos, eu quis ir num psiquiatra. Falei, não, isso não tá normal. Eu tava passando muito tempo do mês me sentindo deprimida por causa de um processo menstrual, pré-menstrual, mas tava me atrapalhando mesmo. Eu comecei a realmente achar que... Eu já tomava medicina, me ajudava muito, né? A medicina... A ayahuasca é um antidepressivo natural, né? Regula, né? Ele é um como muitas, né, na verdade. Me ajudou muito, graças a Deus. Mas eu continuava tendo sintomas que eu falei, eu quero ir no psiquiatra, eu quero escutar um psiquiatra. Aí... Que sintomas? Você tinha disfunção de humor? Então, eu nunca tive cólica física, eu nunca tive dor física, mas emocional, eu não sei te explicar. Dor emocional, eu falava... As pessoas, o que não tá acontecendo? Minha mãe, mas aonde que dói? Meu coração, não sei. Angústia? Angústia, medo, vontade de ficar sozinha, sem energia, vontade de chorar. Sem saber a razão, você simplesmente sentia e não conseguia nomear. Não, e muito negativa, eu ficava com uma mente muito negativa, eu ficava bem deprimida mesmo uma época do mês, sabe? Eu tô te perguntando isso, Marie, porque eu sinto que muitas Eu achava vezes... que tudo era errado, que... É porque às vezes a gente tem dificuldade mesmo de nomear. Super. Porque é muito difícil explicar. Sim, é muito difícil. Só alguém que já teve depressão, ou que tem algo, consegue realmente ter empatia, né? Eu tenho empatia nesse assunto porque eu já vivi, mas... É complicado explicar, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade de explicar. Você tá conseguindo. Eu tô conseguindo, mas, por exemplo, até pra minha família eu já tive dificuldade. Tipo, gente, eu não sei explicar o que eu sinto. Mas é por isso que é importante falar, porque agora, quando você fala a angústia, o medo, a vontade de não ver ninguém, pra quem tá ouvindo e tá vivendo e tá dentro do furacão,
ela não sabe E as pessoas como falam, trazer. tá tudo bem, confia em Deus, vai dar tudo certo. E aí, na hora ali, você não acredita nisso, você não sente isso. E depois, realmente, geralmente, né, o meu processo como mulher também, depois que passava esse ciclo, esse período pré-menstrual, geralmente, não sempre assim, mas eu ficava melhor e eu enxergava tudo e falava, realmente, vai dar tudo certo, Deus existe, obrigada, Senhor. Mas na hora era muito difícil. E aí eu fui no psiquiatra, mas eu fui no psiquiatra Com daqueles... 30 anos? Com 29, 30 Tá. anos. Eu fui num psiquiatra que era tipo psiquiatra mesmo. Ele falou, você tem depressão séria. Ele fazia um exame lá no próprio laboratório dele. E aí as minhas hemácias saíram todas tristes, eu não sei explicar. Era uma foto das minhas hemácias, do meu sangue. E estavam todas murchas. E ele falou, então, seu corpo está mostrando que você está com uma depressão metabólica, hormonal. Sim. Então você tem depressão, pela primeira vez alguém me falou isso, mas ele era psiquiatra alopático e falou assim: você vai ter que tomar remédio de depressão cada vez mais, talvez, para a vida inteira. E é assim, tá tudo bem. Ele falou. Aí eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, meu Deus. Tipo. Aí eu também achei demais, assim, mas foi importante ele me falar isso, assim. Aí eu fui num outro psiquiatra mais holopático, que também conhecia as medicinas da floresta, que eu tomava na época medicina. E aí eu fiz um trabalho de 2 anos de antidepressivo. Assim, nossa, eu nunca contei isso, né? Mas eu precisei, assim, olhar para isso. Me ajudou. Eu continuei minha carreira, eu fiz meu trabalho, eu acho que me ajudou muito, assim. Porque eles falam, o que ele falou na época, ele falou assim, olha, não se assusta com esse termo depressão, né? Pode ser uma fase, você precisa de uma tábua de salva-vidas agora, porque eu tava cansada, a sensação que eu tava era assim, eu consigo lutar sozinha, mas eu tô muito exausta de passar por isso todo mês. Não aguento mais. E ele falou, tá, tudo bem, a gente não precisa tomar a vida inteira, esse médico falou. Ele falou, você pode tomar 2 anos, vai ser uma tábua de salva-vidas, só pra você descansar. E a gente vai curando isso, tipo, tem cura, né, assim. Vai desmamando. Mas eu não sei, né, eu ainda tô nesse estudo para quem realmente tem depressão crônica. Às vezes tudo bem. Aí eu entendi nesse processo, Rosane, que tudo bem, mesmo que eu tivesse que tomar a vida inteira antidepressivo, tem remédio para isso, se você tem essa doença, sabe? É porque é bioquímico. Tipo, não é um bicho de 7 cabeças, é que para mim era. Claro. Eu acho que para muita gente deve ser, né? Sim, eu percebo, assim, sobre o uso dos medicamentos, no meio que a gente circula através da busca cada vez mais por estar usando as medicinas, né, meios naturais, acaba que o medicamento tradicional, ele vira um grande vilão. Quando eu digo que eu não vejo Ainda mais a gente que trabalha com feminino, útero, mulheres, espiritualidade, Exatamente. sagrado, feminino, é mais delicado, né? Mas eu não vejo dessa forma. O que eu sinto é quando você banaliza, porque quando a gente fala remédio, eu gosto da palavra remédio, porque ela remete ao remediar. Para mim, o grande problema tá quando a pessoa busca no remédio algo que vai entorpecer e vai resolver, e ela não quer ir na causa, ela não quer investigar. Né? Eu sempre digo, o medicamento, muitas vezes o remédio, ele é importante, como o seu médico falou sabiamente da tábua de salvação, para que reestruturasse você internamente, para que você tivesse forças para caminhar, para fazer essa jornada. Né? E não é sobre usar o remédio e não buscar entendimento disso, porque eu percebo que hoje, acessando os estudos, o que eu percebo é que é algo muito comum que acontece, não só com a depressão. Muita gente, às vezes, acha que está numa depressão porque acorda cansado, exausto, sem ânimo. E, às vezes, é só a falta de uma vitamina. Eu passei um processo ano passado, depois eu vou contar melhor, que começou com um processo com a tireoide, na verdade. Eu estava com hormônio... Eu estava com um processo de tireoide de Hashimoto completamente descontrolado e eu não sabia, né? Então, é uma porta de entrada, né? Exatamente. Por isso que eu sinto que realmente a saúde integral, ela precisa ser olhada. Eu sempre falo, às vezes chega alguém para mim, para atender, e eu falo, olha,
mas você já foi num ortomolecular? Você já buscou um médico de saúde integral, um endócrino, para você ver a sua taxa hormonal, ver como é que estão as suas vitaminas, exatamente, vitamina D. Porque se harmonizar isso, pode ser que você já sinta diferente. Não, com certeza. Sabe? Então, eu sinto que é um conjunto. Eu, ultimamente, tenho recebido muitas médicas aqui, e se fala muito, inclusive, do processo inflamatório com a ligação com a depressão. Processo inflamatório. E aí, o processo inflamatório, você está falando de intestino e você está falando também de fígado. Sério? Então, é um universo, corpo humano. É um universo que você vai amar. Vai sair agora semana que vem a entrevista. A doutora Priya Antunes, maravilhosa, sensacional. Terapeuta ayurvédica também. Então, assim, tem uma visão muito holística, sabe, do ser. Que é o que eu busco hoje, não só a me conectar, mas para me atender, são médicos que têm essa visão. Sim. Que percebe que não é só um corpo físico, um corpo mental, mas tem um corpo emocional, tem um corpo espiritual. Eu tô muito, depois de tudo que eu passei, entendendo que é realmente holístico, né? Às vezes vale a pena uma alopatia, junto com uma homeopatia, junto com uma terapia, sabe? Todos os âmbitos tratados juntos, né? O emocional, o espiritual, o físico, sabe? Sim, sim. E nesse processo, Marie, você conseguia ter algum sadhana? Porque eu... Conseguia. Olha... não. Nesse processo todo, eu sempre consegui ter sadhana. O que eu passei ano passado, eu não consegui ter nada. Eu vou contar. Sadhana, gente, é a disciplina espiritual. Então, pode ser uma prática de yoga, uma meditação, né? Se quiser falar um pouquinho, uma oração. É uma prática espiritual, que você vai ter uma disciplina ali diária para você se conectar, né? Pode ser um rosário, pode ser... um Pai Nosso, uma Ave Maria, pode ser um Japamala no hinduísmo, os mantras, né? Ou você repetir um nome sagrado, um mantra, enfim. Eu sempre tive, isso me ajudou muito. Mas realmente, ano passado, eu deprimi, assim, num lugar que eu entendi o que é depressão. Porque aí, nessa época, com os 30 anos, eu falei, então, para meus pais, assim, gente, é isso, eu tenho depressão, fui no médico, vou tomar remédio. Fui diagnosticada. Ok, eu vou aceitar isso, sabe? E foi ótimo. Aí eu comecei a fazer as pazes também com alopatia, com remédio. Ajudei pessoas, falar, gente, eu nunca falei isso abertamente pro público, mas amigas, eu falava, eu tomei, foi bom, pode tomar, sabe? Porque é isso, a gente tem vergonha, é um tabu, a gente não fala. Eu não contei pra quase ninguém nunca isso, por exemplo, entendeu? Enfim. E aí, ano passado, eu tava bem, assim, eu não tava tão bem, né? Eu já tava passando por processos difíceis, mas ano passado, 2025, eu realmente vivi uma depressão. Aí eu entendi que tudo que eu tinha entendido como depressão antigamente, eu nunca tinha vivido uma depressão, eu não tinha nem noção que era uma depressão. Eu acho que eu tinha notícia, é algo que sempre me assombrou, eu falo assim, que eu sempre olhei, eu fiz muita terapia desde jovem, gosto de fazer terapia, me ajuda. Muitos processos internos, emocionais, difíceis na vida, mas ano passado, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu deprimi mesmo, assim, eu fiquei 6 meses, eu posso dizer 3 meses de cama, sentindo que nada mais fazia sentido, eu não queria mais levantar da cama, eu não queria mais trabalhar, eu tive que cancelar vários shows, foi horrível. Nossa. Eu falava pra minha mãe que eu não acreditava mais em remédio, que eu não acreditava mais em nada, nem a espiritualidade. Claro que eu acreditava em espiritualidade, mas nada me tirava daquele estado, sabe? E aí eu tentei alguns processos, eu tentei psilocibina, eu tentei cannabis, todos me ajudaram, né? CBD, psilocibina, a própria medicina, mas a gente tinha que tomar menos porque eu estava muito sensível, e aí também é diferente, porque quando você está muito sensível, às vezes muita medicina também tem que tomar cuidado, te atrapalha em vez de te ajudar, então eu tinha que tomar muito pouquinho. A medicina é a ayahuasca, o daime, o uni, que ela está se referindo. E aí foi muito assustador, assim, porque eu não sabia como sair daquilo. E aí eu tive, Rosane, pela primeira vez na vida, coisas que eu nunca imaginei que eu ia ter. Eu tive crise do pânico, eu tive crise de ansiedade, até que culminou numa crise do pânico. No final, nesse último mês, eu comecei a não conseguir mais dormir, que era algo que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo. Eu li assim, que pessoas com depressão acordam às 3 da manhã. E eu sempre dormi muito bem. Comecei a acordar às 3 da manhã. Eu olhava o relógio e falava, meu Deus, eu vou morrer. Tipo, eu acordava às 3 da manhã com o coração batendo, era um medo, era um pavor. Eu falava, meu Deus, eu vou morrer. Eu não conseguia mais dormir. Você mora sozinha, Marie? Não, minha mãe me ajudou muito, graças a Deus, minha família. Eu tive muito apoio, assim, terapeutas.
Porque durou 6 meses, mas foram 3 meses, assim, que eu sinto que apagou a luz, que escureceu. E aí eu falo, gente, eu conheci o que é depressão. Porque acho que quem tem depressão mesmo é outro processo. A gente fica assim... A vida não faz mais sentido. É muito difícil explicar. Porque claro que eu amo a minha vida, eu amo a minha família, eu amo meu trabalho, eu sou muito agradecida. Mas eu não queria mais viver, assim. Eu também não queria morrer, eu tinha medo de morrer. Então, enfim, foi muito profundo. E aí, graças a Deus, eu comecei a melhorar, assim. Foram muitas coisas que eu acho que me ajudaram. Eu não consigo ainda entender um ponto que me levou a essa depressão e um ponto que me levou a sair. Acho que foi um processo muito profundo, assim, que eu passei também espiritual, assim, não sei. E aí eu fui melhorando, graças a Deus. E aí fui pro Peru, também passei 2 meses lá, foi um lugar que me reconectou com a natureza, me ajudou. E aí eu fui melhorando, assim, ainda tô nesse processo, mas graças a Deus eu tô melhor, assim. E é a primeira vez que eu tô falando, né? A gente falou um pouquinho, assim, eu e a Rosane antes, e ela falou, você nunca abri isso. Eu falei, nossa, eu nunca abri isso. Esse assunto eu nunca abri, né? Mas eu acho bom, porque agora também eu já consigo olhar de um outro lugar, que eu já saí. E eu sei o que é passar por isso, né? Eu tô muito agradecida, assim, também de... Eu sinto que a gente sai mais forte desses processos, mas é muito difícil quando a gente tá dentro, né? Enfim, acho que é isso. Maria, assim, tô aqui te ouvindo e, de fato, eu não sei o que é passar por uma depressão. Como eu te relatei, eu tive a síndrome do pânico. Então, eu tenho um vislumbre... Que é muito forte, que é muito né? forte. Só vivendo também, né? Só vivendo. É difícil você realmente colocar em e só palavras. pra terminar, né? Aí eu tive que tomar remédio pra dormir. Eu comecei a tomar, que também era uma coisa que eu Porque mexeu no sono. nunca imaginava. É uma psiquiatra me passou um remédio pra dormir. E aí, graças a Deus, eu fui melhorando, talvez por isso também. Eu dormi 15 dias bem. E aí, eu fui integrando, acho que todos os medicamentos que eu tava fazendo, assim, né? Mas, enfim. É isso. Mas vale a pena. É isso que eu acho que eu quero dizer também. Vale a pena você encarar e falar, não tô dormindo, então eu vou tomar um remédio pra dormir. Tipo, eu tive que encarar, sabe? E aí, eu tive que tomar, e aí eu fui melhorando. Mas era muita dificuldade de aceitar que eu tava deprimida, que eu tinha que tomar remédio. Eu não sabia onde ia parar aquilo, assim, né? Então a gente passa, é muito medo. Eu sinto que a depressão, assim, pra mim, ela passou por um lugar de muito medo, assim, sabe? Medo de ficar deprimida, medo da genética, né? Que às vezes tem na sua família, medo espiritual mesmo, eu não sei. Eu acho que cada um é um processo também, né? Claro, claro. Mas a música Ilumina Minha Mãe, esse medo, por favor, nunca fez tanto sentido, entendeu? Me leva às profundezas. Porque eu falo até com cuidado isso, me leva às profundezas. Eu fui muito profundo. De fato. Pode ser mais leve esses próximos 2. Vamos fazer as orações agora só para deixar o sol brilhar. Meio, tipo, mãe, mas você que sabe. Nossa, muito profundo, amiga. Maria, eu sinto que quando você aceitou, assim, de compartilhar algo tão, tão íntimo e que com certeza também te leva novamente a gatilhar, olhar esses lugares que você foi, né? Porque quando a gente fala sobre isso, você volta nesse lugar. Não é um lugar de conforto, é um lugar de desconforto, de dor. Mas tem um propósito. Assim como você é uma mensageira, assim como através da sua música, da sua voz, você traz tanta cura, você toca tantos corações. Eu sinto que ouvir você, com certeza, vai trazer para algumas pessoas, né, um sentido, um entendimento para o que elas estão vivendo, muitas vezes. E você disse que você não consegue dizer, isso eu saí, eu tentei vários caminhos. Mas o que você diria para uma pessoa hoje? Você falou que você trocou com muitas amigas, né? O que você dizia para suas amigas que estavam se vendo numa situação dessa? Porque eu sinto que é diferente. Eu te comentei isso. É diferente você falar quando um psicólogo, um especialista em saúde mental, um terapeuta, vai falar de um espaço de apenas conhecimento e quando ele fala de um espaço de quem viveu, de quem sentiu. Eu não tenho esse espaço. Eu nunca senti isso, eu não sei. Mas você sabe. Então, só quem viveu pode conectar, de fato, nesse mesmo espaço. Me falavam muito assim, Marie, você vai sair mais forte. Marie, confia, isso é só uma passagem. E quando você tá na hora lá,
Eu acho que o próprio sintoma que te prende numa depressão é você achar que você não vai sair. Porque eu falava isso, as pessoas falavam, mas Marri, só lembra que você vai sair. Eu falava, então, essa é a questão. Eu tô achando que eu não vou sair, por isso que eu tô assim. Mas te entendeu? ajudava a ouvir isso? Claro, acho que sim. Era uma esperança, né? Mas é isso que eu quero dizer. Se você tá passando por esse momento, você vai sair. Porque hoje em dia eu falo, nossa, todo mundo que falou isso era verdade, sabe? Assim, são processos. Eu acredito, assim, agora que a gente vai sair mesmo, mas ter muita calma, muita paciência, assim. Falavam muito, tenha paciência, sabe? Acolhe esse processo. E eu só queria fugir dele. Eu só queria, tipo, pelo amor de Deus, eu não quero mais acordar nenhum dia assim, né? E o quanto antes pedir ajuda. E aí, quanto antes, eu pedi muita ajuda. Isso eu sempre fiz na minha vida. Eu sempre pedi muita ajuda. Eu fiz, tipo, 4 terapias simultâneas uma época lá, assim, sabe? Era uma terapeuta antroposófica, uma terapeuta tradicional, uma terapeuta junguiana e uma constelação familiar, assim. Então, tipo, eu preciso de ajuda de todos os lugares agora. Prembaba, família, todo mundo, sabe? Maravilhoso. Então, Você assim, teve esse é isso. Eu acho que acesso, pedir ajuda. de ajuda. Porque muitas Ajuda. Aí vezes- você acha que na hora que você acha que você não... Mas depois eu falo, nossa, obrigada por todo mundo que me ajudou, né? porque assim, o que que eu sinto? Muita gente, eu falo por mim, durante muito tempo eu fui uma pessoa que tinha muita dificuldade de pedir ajuda. E chegam muitas pessoas até mim E foi que não importante também, conseguem. porque ninguém nunca soube dessa versão da Marie Gabriela, assim, né? Até meus amigos próximos. E aí foi uma época que eu me abri muito com as pessoas. Se vulnerabilizou. Eu contei a minha verdade, que eu tenho essa questão, essa passagem, né? Essa história com a saúde, com a saúde emocional, que também tem tudo a ver com o meu trabalho, né? Tipo assim, tá tudo bem, é porque é um tabu mesmo, dá vergonha, assim, a gente falar, né, dessa parte. Então, acho que é pedir ajuda, assim, foi bom pra mim, me vulnerabilizar, né? Ter humildade, assim, falar, tô passando por isso. E tá tudo bem. É. E tá tudo bem. Sim. Então você Mas muito diria... bom falar de tudo isso hoje aqui, assim, eu acho que também até importante para o meu próprio processo de cura, assim, poder ser mais transparente, ajudar os outros que também passam por isso, né? Enfim. É um ato de coragem, né? Sair do espaço. Mas eu tô bem, graças a Deus, porque eu contei muita coisa, mas eu tô bem. Tá muito bem, Maria. É. Tá cantando, que é uma coisa, gente. Ela tá assim... Sim. E aí, agora eu voltei a trabalhar esse ano, graças a Deus, tô bem, assim. Oh, Maria. Gratidão. Você quer passar uma mensagem sobre isso? Que depois a gente vai para o nosso momento bate-bola, conexões, inspiração. Tá. Então, eu gostaria de dizer que, independente do que você está passando, se você me conhece, a minha música, assim, eu acho que realmente estamos todos juntos, no sentido de... É uma busca coletiva, espiritual, de evolução das nossas almas, que conversam muito, por isso que eu acho que as minhas músicas tocam tanto o coração das pessoas, porque eu traduzo, às vezes, coisas que vocês estão passando, né, que as pessoas estão passando e não conseguem traduzir em palavras, e a minha música ela pode traduzir isso. Então, assim, que estamos todos juntos, que eu passei também por esse processo emocional, né, da depressão, e passo por muitos, e eu acho que as minhas músicas conta um pouco dessa trajetória de muitos momentos difíceis, desafiadores que a gente passa, todo mundo passa, né? Então, pra gente ter o que sempre a gente sabe, fé, calma, paciência, pedir ajuda, humildade, cuidar mesmo do espiritual, do emocional e do físico. Isso é muito importante, né? Não ficar só no espiritual, quando você conhece o espiritual, ou não ficar só no físico. Eu acho que esse processo todo que eu passei também foi espiritual, além de físico. Então, é isso. Obrigada. É uma alegria mesmo poder ajudar e falar sobre isso. Oh, Maria, gratidão, minha irmã, gratidão. Então, vamos para o nosso bate-bola conexões. Nosso quadro que é só conexão. Vou falar uma palavra, vou tocar a taça tibetana e você vai sentir o que conecta seu coração e vai trazer
Gente, nunca fiz com uma compositora esse Ó. quadro. Tô nervosa. Parece Maria Gabriela. Maravilhosa. Natureza. Essência. Divino. Fonte. Inspiração. Alimento. Cura. Despertar. Mas é muita coisa a cura. Força. Humildade. Alegria. Gratidão. Liberdade. Amar. Essência. Silêncio. Devoção. Entrega. Ritmo. Música. Ah, viu? Uma inspiração. Foi? Você. Uhul. Então, Que legal. Normalmente, no final, eu convido os entrevistados a trazer uma mensagem de positividade, de conexão para os ouvintes, para os espectadores. Mas você está livre para trazer essa mensagem, obviamente. Mas eu sinto que tocaram uma música. E se eu tiver... Eu não fiz gol, mas eu quero pedir música, entendeu? Como assim, gol? É porque no Fantástico, Ah. você faz gol e pede música. Quando faz gol, você pode pedir música. Agora você sabe. Maravilhosa. Cuidado ali para você não bater na TV quando você tirar. Eu pensei em Clareia. E aí eu queria fazer um convite para você que está ouvindo a gente, para você que está assistindo agora. Fecha seus olhos se for possível. Se você estiver dirigindo, obviamente, você vai estar conectado, mas sem fechar seus olhos. Mas se você tiver oportunidade, fecha seus olhos, respira fundo, se conecta com cada palavra. Procurando ir além da rotina e da disciplina que me faz crescer. Eu procuro um lugar, um vazio, um respiro para simplesmente eu ser aquilo que sou e que não conheço, mas quero vir a conhecer. Quero saber o que tenho pra dizer tanto a mim quanto a você. Toda essa emoção, todo esse coração, essa forma nova de viver precisa de espaço, de um intervalo para com calma florescer. E eu aqui com as demandas da vida, curando as feridas com todo amor. Me despeço do velho e me abro pro novo, pedindo ao Pai Criador. Clareia tudo aquilo que eu sou. Incendeia no meu peito esse amor. Me mostra um novo jeito de ser. Abre espaço para o novo renascer. Clareia tudo aquilo que eu sou. Incendeia no meu peito esse amor. Me mostra um novo jeito de ser. Abre espaço para o novo renascer. Abre espaço para o novo renascer. Toda essa emoção, todo esse coração, essa forma nova de viver precisa de espaço, de um intervalo para com calma florescer. E eu aqui com as demandas da vida, curando as feridas com todo amor. Me despeço do velho e me abro pro novo, pedindo ao Pai Criador. Clareia tudo aquilo que eu sou.
espaço para o novo renascer. Clareia tudo aquilo que eu sou. Incendeia no meu peito esse amor. Me mostra um novo jeito de ser. Abre espaço para o novo renascer. Abre espaço para o novo renascer. Me mostra um novo jeito de ser. Abre espaço para o novo renascer. Abre espaço para o novo renascer. Gratidão, Maria. Gratidão, minha irmã, por essa música medicina, por esse rezo, por essa oração. Que sua música, sua voz, sua mensagem possa alcançar cada vez mais corações. Que possa ser uma forma de pessoas também orarem através dela. Te agradeço profundamente, né, pela sua verdade aqui, por estar abrindo seu coração, sua intimidade. Não sei a forma como você sente, como foi para você, o desafio que foi internamente, mas com toda certeza, Shiva sabe de tudo, né? Então, não é à toa que a gente está aqui conectada, não é à toa que você está sentada aqui mesmo morando em outra cidade. Foi desafiador para a gente conseguir essa agenda. Mas eu agradeço, sabe, a sua disponibilidade em abrir. E queria te deixar um espaço, se você quiser aqui falar das suas redes. Obviamente, eu vou deixar tudo na legenda. Seu Spotify. Gente, Maria é mega bombada, vocês não estão entendendo. Agora, talvez vocês agora falem assim, eu já conhecia a Maria, porque às vezes a pessoa não associa. Tem muito isso, né? Com músico. Muito. E eu, particularmente, como não sou música, né, não musicista, não sou cantora, tinham vários cantores que eu acompanhava. Acontece e depois, muito isso mesmo. Muito. Muita gente então, não assim, sabe. muita gente, quando ouvir, clicar lá, vai falar, já ouvi, não sabia. Agora vai fazer sentido e vai conectar. Então, deixa aqui, né, as suas redes, fala do seu trabalho. Então, quero muito começar agradecendo por esse convite, essa oportunidade de falar um pouquinho mais de mim, da minha vida, da minha busca espiritual, da minha carreira, contar um pouco desse processo todo. E para as pessoas conhecerem um pouco desse trabalho também, desse gênero musical, que é a música de reza, a música medicina. E eu tenho um trabalho com shows pelo Brasil, tenho um trabalho no Spotify, que eu tô sempre lançando músicas novas, no YouTube, clipes. Esse podcast vai sair em abril. Então, tá tudo... Eu deixo sempre tudo disponibilizado nas minhas redes sociais. Então, a Rosane vai passar, é Marie Gabriela Oficial, em todos os canais. Marie Gabriela, com 2 L's, Oficial. Tanto no YouTube, no Instagram, no Spotify, Facebook. E eu coloco tudo lá. Então, me acompanhem, por favor. Eu vou fazer trabalhos bem lindos esse ano, tanto com as medicinas, quanto com shows. Retiros. Retiros. Eu tenho retiros bem especiais que eu também estou fazendo. Estou sendo convidada para participar com a minha música, mas tem um retiro que eu dou 2 vezes por ano no Peru, no Vale Sagrado, Machu Picchu, com música, com medicinas, muito especial. O próximo é dia 24 de maio a 1º de junho, primeiro semestre, e depois temos um em agosto.
E então, retiros, shows, música, vocês conseguem me acompanhar. E muito obrigada, Rosane. Foi muito especial, assim, te conhecer o seu trabalho, ser convidada para esse podcast, porque pra gente também é muito especial a gente poder divulgar nosso trabalho nesse espaço, que a gente possa cada vez mais ter lugares como esse, né, para divulgar esse trabalho que é tão importante também, é uma missão, não é fácil. Ser artista independente não é fácil. No Brasil não é fácil, trabalhando com música espiritual, então não é fácil, mas Deus é por nós. Você veio parar no lugar certo, na Rádio Positividade 104.5 FM. A gente vai juntos. Porque eu não sei se você unindo sabe, forças. se eu cheguei a comentar, mas a Rádio Positividade ela foi criada durante a pandemia. Ótimo. E ela foi criada justamente no momento onde toda a mídia de massa só noticiava notícias catastróficas, né, mortes, os números crescentes. E o dono da rádio, na época que não era dono ainda, ele vislumbrou e falou, nossa, a gente precisa noticiar só coisas positivas. E isso aí contra a maré, porque neurologicamente, né, isso é comprovado que a nossa mente ela se conecta mais com aquilo que é negativo. Então, quando você pega quando você pega por isso que tem algumas músicas, né, de baixo escalão, digamos assim, que tem até formas de frequência mais baixa mesmo. Sofrência. Exatamente, pega. Então, isso é comprovado. E aquilo que é positivo, a gente tende a esquecer mais rápido. Então, você imagina, você criar uma rádio em meio à pandemia, indo contra a maré. Que a maré seria o quê? A audiência, aquilo que pega. Então, assim, eu tinha honro muito sofrimento na época. Exatamente. Então, assim, eu honro Nossa, mas muito. que maravilhoso, né? Maravilhoso, porque não noticia nem desencarne, sei lá, de Michael Jackson, agora estava viva, desencarnar, eles não noticiam. Nem, né, um astro da música. Tá. Porque, de fato, é uma escolha de só transmitir o que é positivo. Para você ver, imagina, abrir espaço para a gente ter um programa para falar de espiritualidade, para falar de autoconhecimento, para falar de... Não é só saúde, mas é de forma integral e com carta branca. Então, assim, eu passei rapé aqui com a Xanina lá, sabe? Então, essa abertura mostra que a gente já está num novo momento. Numa nova consciência, e que mais meios de comunicação possam abrir esse espaço, de fato, para que isso seja falado, porque é o que a gente mais precisa, porque o mundo está doente cada vez mais, infelizmente. Acho que a pandemia ela mostrou isso também. A minha música ela cresceu muito, teve um crescimento muito grande, muito amplo na pandemia também. E é importante dizer isso, já que a gente está aqui diante de uma grande compositora e cantora. E eu já falei isso algumas vezes, mas pode ser que alguém que esteja assistindo agora ou ouvindo não saiba disso. Mas é comprovado cientificamente que músicas de frequência elevada, com palavras como oração, palavras de poder, trazem uma força e neurologicamente vão mandar uma mensagem positiva para cada célula do seu corpo. Então, naturalmente, isso vai trazer mais saúde e mais bem-estar. É por isso que quando você ouve coisas positivas, você sente bem. E quando você está ali ouvindo aquela sofrência, você já fica chorando porque você se conecta com aquela memória, né, de sofrimento. Então, Marie, meu amor, gratidão, gratidão, gratidão. A gente vai continuar nos bastidores. Tem uma música minha que talvez você conheça, que é assim, você não relacione comigo. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada. Então agradeço você que esteve aqui com a gente, que assistiu, você que está nos ouvindo, agradeço a sua presença, agradeço o seu tempo, eu digo que é um dos ativos mais valiosos que a gente tem, é o tempo, aquilo que não se compra, aquilo que não se volta, e a cada minuto a gente está, né, de fato, deixando para trás esse tempo. Então, que, de alguma forma, eu desejo que esse conteúdo tenha tocado o seu coração. Pode ser que ele não faça sentido em alguns momentos da sua vida, nesse momento exato, mas pode ser que em algum outro momento, por isso que eu digo que é sempre importante a gente buscar ouvir o mesmo podcast mais de uma vez. As músicas também. As músicas também, porque a gente sente diferente de acordo com as nossas fases, como você comentou.
Então, compartilha esse conteúdo, curte, sabe? Não deixa de... Eu ouvi certo mestre que sentou aqui e ele falou que só faz sentido o ensinamento quando a gente compartilha. A gente não deve guardar com a gente, sabe? E é por isso que eu sento aqui, é por isso que a Marie senta aqui, canta, traz a música dela. Então, compartilha esse conteúdo e agradeço, agradeço, agradeço. Amém, shalom, axé Gratidão. e namastê. Amém, shalom, axé e namastê.